Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência, fé e total dependência. Não nos aproximamos confiando em nossa força, nem em nossa capacidade, mas na Tua misericórdia que se renova a cada manhã, conforme está escrito. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus que reina acima do tempo, das circunstâncias, das decisões humanas e das situações que parecem sem saída. Hoje reconhecemos que nada está fora do teu controle. Nada é grande demais para ti. Nada é urgente demais para o teu poder. A tua palavra declara em Apocalipse 3:7 que tu és aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e fecha e ninguém pode abrir. É nessa verdade que firmamos esta oração. Não oramos para convencer o Senhor a agir, mas porque confiamos que o Senhor já está agindo. Há portas fechadas diante de nós. Portas que já tentamos abrir com esforço humano, com lágrimas, com insistência, e ainda assim permanecem trancadas. Mas hoje declaramos que a nossa esperança não está nessas portas, e sim no Deus que as governa. Quando olhamos para a nossa realidade, muitas vezes vemos apenas muros, vemos atrasos, negativas, silêncios prolongados. Mas hoje escolhemos levantar os nossos olhos e lembrar do que está escrito. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmos 121, 2. Pai, tu conheces a urgência deste clamor. Tu conheces a causa específica que trouxe essa pessoa até aqui. Tu sabes onde dói. Tu sabes o que está travado. Tu sabes o que precisa ser liberado com rapidez. Nada te é oculto. Nada te é estranho. A tua palavra afirma que os teus olhos estão sobre os justos e que os teus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Salmos 34:15. Então ouve agora, Senhor. Ouve o clamor que sobe não apenas dos lábios, mas do coração cansado, aflito e esperançoso. Se essa porta está fechada por medo, remove agora todo medo. Se está fechada por insegurança, libera ousadia e confiança. Se está fechada por culpa, libera perdão e restauração. Se está fechada por resistência espiritual, quebra agora toda oposição invisível. Porque está escrito em Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Pai, nós cremos nesse Deus que vai à frente. Nós não abrimos portas sozinhos. O Senhor caminha antes de nós, preparando o caminho, alinhando pessoas, ajustando decisões, mudando cenários e trabalhando onde os nossos olhos não alcançam. Ensina-nos a confiar no teu tempo sem desistir da promessa. Ensina-nos a não forçar portas que não vêm de ti, mas também a não abandonar aquelas que o Senhor prometeu abrir. Dá-nos discernimento, porque a tua palavra diz que se alguém precisa de sabedoria, deve pedi-la ao Senhor, que dá liberalmente. Tiago 1:5. Pai, guarda o nosso coração da ansiedade. Mesmo na urgência, escolhemos confiar. Declaramos que não seremos dominados pelo desespero, pois está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Hoje apresentamos este pedido com fé. Abre a porta certa, no tempo certo, da maneira certa, aquela que vem do céu e não pode ser impedida pela terra. Mesmo antes da resposta, nós descansamos. Mesmo antes da porta se mover, nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor não falha, não se atrasa e não se esquece dos seus filhos. Nós cremos, o impossível começa a ceder, as portas começam a se alinhar, o caminho começa a se abrir. E se você crê nessa oração, se essa palavra falou com o seu coração, escreva agora nos comentários Amém, como uma declaração de fé de que Deus já está trabalhando na sua causa.
Pai eterno, continuamos diante da tua presença, não por insistência vazia, mas por fé perseverante. Porque a tua palavra nos ensina que devemos orar sem cessar e nunca desanimar. Hoje permanecemos em oração, porque cremos que o Senhor honra aqueles que não desistem de confiar. Tu és o Deus que age no invisível, enquanto o teu povo espera no visível. Mesmo quando tudo parece parado, o céu está em movimento. Mesmo quando a resposta não chegou, o Senhor já liberou ordens espirituais a nosso favor. A tua palavra declara em Daniel 10 que desde o primeiro dia em que Daniel decidiu buscar entendimento, a resposta já havia sido enviada, ainda que houvesse resistência no caminho. Isso nos ensina, Pai, que o silêncio não é ausência e a demora não é negação. Por isso, hoje declaramos, ainda que haja resistência, a resposta chegará. Ainda que haja oposição, a porta se abrirá. Ainda que o processo seja intenso, a promessa não falhará. Pai, muitas portas não se abrem porque dependem de alinhamentos que fogem ao nosso controle. Dependem de decisões de pessoas, de documentos, de liberações, de tempos e de circunstâncias. Mas hoje, declaramos o que está escrito em Provérbios 21:1. O coração do rei é como um ribeiro nas mãos do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Inclina, Senhor, os corações que precisam ser inclinados. Move decisões que hoje parecem travadas. Toca em autoridades, líderes, gestores, juízes, médicos, contratantes, avaliadores e todos aqueles que têm influência direta sobre essa porta que precisa se abrir. Se há papéis parados, libera agora. Se há respostas presas, destrava agora. Se há burocracias excessivas, simplifica agora. Se há resistência humana, quebra agora pelo teu poder. Pai, remove toda interferência espiritual contrária, toda obra de atraso, toda palavra lançada contra, toda tentativa de impedir aquilo que nasceu no teu coração. Porque está escrito em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará. Nós não ignoramos a urgência desta causa. Há situações que envolvem sustento, saúde, família, propósito e sobrevivência emocional. Mas também não ignoramos que o Senhor é um Deus de ordem e que tudo acontece no tempo perfeito. Ensina-nos a esperar sem perder a fé. Ensina-nos a confiar sem murmurar. Ensina-nos a descansar mesmo quando o coração grita por resposta, porque a tua palavra diz em Salmos 40:1, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pai, renova agora as forças daquele que ora. Muitos chegaram até aqui exaustos, emocionalmente cansados, espiritualmente abatidos, mas hoje recebem nova força, porque está escrito: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Nós declaramos que essa espera não é em vão. Cada dia de confiança está sendo registrado no céu. Cada lágrima está sendo recolhida. Cada oração está sendo ouvida. Pai, guarda-nos do erro de achar que portas abertas sempre virão sem desafios. Às vezes, a porta se abre, mas exige coragem para atravessar. Outras vezes se abre, mas exige obediência para permanecer. Dá-nos maturidade espiritual para reconhecer quando a porta se mover. Se a porta se abrir com desafios, dá-nos força. Se abrir com mudanças, dá-nos adaptação. Se abrir com responsabilidade, dá-nos sabedoria. Porque sabemos que portas abertas por ti nunca nos levam para longe da tua presença. Pelo contrário, nos aproximam ainda mais do teu propósito. A tua palavra diz em Salmos 84:11 que o Senhor não negará bem algum aos que andam em retidão. Então confiamos. Se essa porta é boa, ela se abrirá. Se essa porta vem de ti, nada poderá impedi-la. Pai, cala toda voz contrária que tenta gerar dúvida. Cala toda mentira que diz que não vai dar certo.
Cala todo pensamento que tenta enfraquecer a fé. Nós escolhemos crer na Tua palavra acima das circunstâncias. Hoje declaramos que a nossa esperança não está em homens, nem em sistemas, nem em recursos limitados. Nossa esperança está no Senhor, que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mesmo sem ver, nós cremos. Mesmo sem tocar, nós confiamos. Mesmo sem resposta imediata, nós adoramos. Enquanto esperamos, nós te agradecemos, porque sabemos que a porta já está em processo de abertura. Se essa oração representa o que você está vivendo agora, escreva nos comentários: "Eu confio", como um ato de entrega e confiança total no tempo e na vontade de Deus. Pai Santo e Justo, permanecemos em Tua presença porque entendemos que a oração não é apenas um pedido, mas um posicionamento espiritual. Hoje nos colocamos de pé em fé, não como quem implora sem esperança, mas como filhos que confiam no caráter do Pai. A Tua palavra nos ensina que o justo viverá pela fé, e é nessa fé que continuamos clamando. Não pela força do braço, não pela pressão das circunstâncias, mas pela certeza de que o Senhor governa sobre todas as coisas. Pai, há momentos em que a porta não se move porque o Senhor está antes nos alinhando, ajustando o nosso coração, fortalecendo a nossa estrutura espiritual, preparando-nos para sustentar aquilo que será liberado. Porque portas abertas sem preparo geram quedas, mas portas abertas com maturidade geram permanência. Ensina-nos a não apenas desejar a porta aberta, mas a desejar ser moldados para atravessá-la. Pois está escrito em Provérbios 4:23, "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Pai, remove de nós toda a ansiedade que tenta nos empurrar para decisões precipitadas, toda pressa que não vem de Ti, todo desejo de controle que rouba a paz. Nós escolhemos confiar no Teu governo. Hoje declaramos que não aceitamos o desânimo como resposta, não aceitamos o medo como direção, não aceitamos a dúvida como voz principal. Nós nos firmamos no que está escrito em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, dá-nos autoridade espiritual para resistir às vozes que dizem que não vai dar certo, que dizem que é tarde demais, que dizem que já passou o tempo. Nós rejeitamos essas palavras e nos alinhamos com a Tua verdade. Porque está escrito em Eclesiastes 3:11 que o Senhor fez tudo formoso no seu devido tempo. E se ainda não aconteceu, é porque o Senhor continua trabalhando no tempo perfeito. Pai, fortalece agora a mente daquele que ora. Muitas batalhas não são externas, mas internas. Batalhas contra pensamentos repetitivos, contra lembranças de fracassos passados, contra experiências anteriores de portas fechadas. Mas hoje declaramos: o passado não define o que o Senhor fará a partir de agora. A Tua palavra diz em Isaías 43:18-19, "Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova, porventura não a percebeis?" Então, Pai, abre os nossos olhos espirituais para perceber o novo que o Senhor está gerando. Se houve frustração, cura agora. Se houve perda de esperança, restaura agora. Se houve cansaço extremo, renova agora. Pai, ensina-nos a perseverar sem endurecer o coração, a esperar sem perder a sensibilidade espiritual, a confiar sem esfriar na fé, porque sabemos que o Senhor trabalha em silêncio, mas se manifesta com poder. Hoje, declaramos que a nossa fé não depende de sinais imediatos. Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Conforme está escrito em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Pai, se essa porta aberta envolve mudanças profundas, prepara-nos emocionalmente. Se envolve responsabilidades maiores, amadurece-nos espiritualmente. Se envolve desafios desconhecidos, cobre-nos com coragem.
Nós não queremos apenas atravessar a porta, queremos permanecer firmes depois que ela se abrir. A tua palavra diz, em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, hoje entregamos novamente essa causa, não apenas a porta, mas todo o caminho que vem depois dela. Pai, nós descansamos na certeza de que o Senhor não brinca com expectativas, não gera promessas para frustrar seus filhos. Se essa porta está no teu propósito, ela se abrirá no tempo certo, com paz, direção e confirmação. Enquanto esperamos, nós te adoramos. Enquanto clamamos, nós te exaltamos. Enquanto a porta não se move, nós permanecemos firmes. E se você recebe essa oração como um posicionamento de fé, escreva nos comentários, eu creio, declarando que mesmo sem ver ainda, você escolhe confiar totalmente em Deus. Pai Todo-Poderoso, permanecemos firmes em Tua presença, porque reconhecemos que muitas batalhas não são visíveis aos olhos humanos. Nem toda porta fechada é apenas circunstancial. Algumas enfrentam resistências que só são vencidas pela autoridade espiritual liberada na oração. Hoje nos colocamos diante de Ti não com medo, mas com discernimento. Sabemos que o Senhor nos deu armas espirituais poderosas, conforme está escrito em 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pai, se há qualquer resistência invisível tentando atrasar, impedir ou confundir o caminho desta porta que precisa se abrir, nós colocamos agora tudo isso diante do Teu poder. Nada resiste à Tua voz. Nada permanece de pé diante da Tua autoridade. Assim como o Senhor derrubou os muros de Jericó sem força humana, apenas pela obediência e pelo clamor, nós cremos que toda fortaleza espiritual começa a ruir agora. Porque está escrito, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Pai, toda obra de atraso que não vem de Ti seja quebrada agora. Toda confusão lançada para gerar desistência seja desfeita agora. Toda tentativa de enfraquecer a fé seja anulada agora. Nós declaramos que nenhuma oposição é maior do que o Senhor. Nenhuma resistência é mais forte do que a Tua mão. Nenhuma estratégia contrária prevalece quando o Senhor entra na batalha. A Tua palavra diz em Salmos 24:7, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Hoje declaramos que o Rei da Glória entra nessa situação. E onde Ele entra, portas se levantam. Pai, se houve palavras negativas lançadas contra essa causa, nós cancelamos agora em nome do Senhor. Se houve decretos humanos contrários, nós colocamos tudo debaixo da Tua soberania. Porque está escrito em Provérbios 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Nós não aceitamos mais ciclos de frustração. Não aceitamos repetição de portas fechadas. Não aceitamos que essa situação permaneça como está. Declaramos que um novo tempo começa a se desenhar. Pai, traz clareza onde há confusão. Traz paz onde há inquietação. Traz avanço onde há estagnação. Se essa porta envolve decisões de terceiros, que o Senhor entre agora nos bastidores. Toque em mentes, corações e intenções. Ajuste agendas, reveja posições, mude entendimentos. Porque sabemos que o Senhor trabalha de maneiras que não conseguimos prever. A Tua palavra declara em Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Então descansamos nessa verdade. O que o Senhor determinou não será impedido. Pai, remove também toda a resistência interna, porque às vezes a maior barreira não está fora, mas dentro. Quebra agora todo medo escondido, toda insegurança silenciosa, toda dúvida que tenta se disfarçar de prudência.
Nós escolhemos confiar plenamente, escolhemos avançar em fé, escolhemos crer mesmo quando o cenário ainda não mudou. Hoje declaramos que essa porta começa a se mover. Talvez ainda não seja visível, mas no mundo espiritual algo já foi destravado, algo já foi alinhado, algo já começou a mudar. Nós não sairemos dessa oração do mesmo jeito que entramos. Saímos fortalecidos, alinhados e cheios de esperança. E se você crê que Deus está quebrando toda resistência invisível a seu favor, escreva agora nos comentários "Glória a Deus", como um ato de louvor e confiança na vitória que já começou. Pai de amor e fidelidade, permanecemos diante de Ti, porque sabemos que a esperança que vem do Senhor não decepciona. Ainda que os dias sejam difíceis, ainda que o cenário pareça imutável, nós escolhemos crer que o Senhor continua no controle de tudo. A Tua palavra declara em Romanos 15:13 que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. É essa esperança que pedimos agora, Pai. Uma esperança viva, firme, que não depende das circunstâncias, mas da Tua promessa. Pai, muitos que oram agora estão lutando contra o desânimo. Já creram antes, já esperaram antes, já confiaram antes e se frustraram. Mas hoje o Senhor nos lembra que cada estação é diferente e que o que não aconteceu ontem não define o que o Senhor fará hoje. Restaura agora a esperança que foi ferida. Levanta a fé que foi enfraquecida. Renova a confiança que foi abalada pelo tempo. Porque está escrito em Provérbios 13:12: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Pai, toca agora nesse coração cansado de esperar. Sopra vida nova, sopra ânimo, sopra força espiritual. Ensina-nos a não interpretar o silêncio como abandono. Ensina-nos a não confundir espera com rejeição. O Senhor é um Deus presente até quando parece silencioso. A Tua palavra diz em Isaías 30:18: o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Isso nos mostra que enquanto esperamos, o Senhor também trabalha, também prepara, também cuida. Pai, guarda-nos de comparar o nosso processo com o de outras pessoas. Cada porta tem um tempo, cada promessa tem um caminho, cada resposta tem um propósito. Aquilo que o Senhor preparou para nós não chegará atrasado nem adiantado. Se houve noites de choro, recebe agora essas lágrimas. Se houve orações feitas em silêncio, honra agora cada uma delas. Se houve pensamentos de desistência, substitui agora por esperança renovada. A Tua palavra declara em Salmos 126:5: os que semeiam com lágrimas, com alegria, colherão. Nós cremos nessa colheita, não apenas na porta aberta, mas na alegria que virá junto com ela. Pai, ajuda-nos a manter o coração limpo durante a espera, sem amargura, sem murmuração, sem endurecimento. Que a espera não roube a nossa sensibilidade espiritual, nem nos afaste da Tua presença. Nós declaramos que não vamos desistir de confiar. Não vamos abandonar a fé, não vamos recuar, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Mesmo que a porta ainda não esteja visível, nós louvamos. Mesmo que a resposta ainda não chegou, nós agradecemos. Mesmo que o processo seja longo, nós permanecemos firmes. Pai, sela essa esperança no coração daquele que ora agora. Que ele saia desta oração fortalecido, com a alma mais leve e o espírito renovado. Que ele volte a sonhar, a crer, a esperar com paz. Porque a nossa esperança não está no resultado, mas no Deus que governa o resultado. E se essa oração renovou sua esperança hoje, escreva nos comentários: minha esperança está em Deus, como uma declaração pública de fé enquanto você espera a porta se abrir. Pai amado, chegamos diante de Ti reconhecendo que nem sempre o nosso maior desafio é a porta fechada, mas o peso que carregamos enquanto esperamos. Hoje escolhemos entregar não apenas o pedido, mas também o controle. Entregar não só a causa, mas a ansiedade que tenta dominar o coração.
A tua palavra nos convida em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a esse convite que respondemos agora. Chegamos cansados, mas confiantes. Chegamos aflitos, mas cheios de fé. Pai, ensina-nos a descansar sem desistir, a esperar sem nos desesperar, a confiar mesmo quando o relógio parece avançar rápido demais, porque sabemos que o teu tempo é perfeito e que nada foge ao teu cuidado. Hoje colocamos diante de ti toda tentativa de controlar o que só o Senhor pode resolver, toda necessidade de resposta imediata, toda a pressão interna que diz que precisamos resolver tudo sozinhos. Nós renunciamos a isso agora. A tua palavra diz em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquietamos a mente, aquietamos o coração e aquietamos a alma diante da tua soberania. Pai, há pessoas que estão emocionalmente exaustas, que dormem, mas não descansam, que sorriem, mas por dentro estão aflitas. Hoje pedimos, libera descanso verdadeiro, aquele descanso que não depende das circunstâncias, mas da confiança em ti. Se essa porta aberta ainda não chegou, ajuda-nos a viver bem enquanto esperamos, a não suspender a vida, a não paralisar a fé, a não perder a alegria do presente por causa da ansiedade do futuro. Porque está escrito em Salmos 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Hoje escolhemos obedecer a essa palavra. Descansamos, não porque tudo está resolvido, mas porque confiamos em quem resolve. Pai, ensina-nos a entregar todos os dias essa causa novamente. Não para repetir o pedido, mas para renovar a confiança. Cada manhã, uma entrega. Cada noite, um descanso. Cada dia, uma certeza. O Senhor está cuidando de tudo. Nós declaramos que não seremos dominados pela pressa. Não seremos escravos do relógio. Não viveremos pressionados pelo "e se". Vivemos sustentados pela fé no Deus que nunca se atrasa. Pai, se essa porta envolve mudanças profundas, prepara-nos com calma. Se envolve decisões difíceis, dá-nos paz. Se envolve riscos, cobre-nos com segurança. Que tudo aconteça com serenidade e direção do alto. A tua palavra diz em Provérbios 3:5-6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Hoje escolhemos confiar além do entendimento, confiar além da lógica, confiar além do que conseguimos ver. Nós entregamos essa urgência em tuas mãos. E ao entregar recebemos paz. Ao entregar recebemos descanso. Ao entregar recebemos esperança renovada. Pai, guarda-nos durante a espera. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda a nossa fé. Que nada nos roube a confiança enquanto a porta ainda não se abriu. Saímos dessa oração mais leves, saímos mais tranquilos, saímos confiantes de que o Senhor está trabalhando, mesmo no silêncio. E se hoje você escolhe descansar em Deus enquanto espera a resposta, escreva nos comentários "Eu descanso em Deus", declarando que sua confiança está no Senhor e não na pressa. Pai Santo, continuamos em Tua presença porque entendemos que o Senhor não abre portas para nos confundir, mas para nos conduzir ao Teu propósito. Hoje pedimos não apenas que a porta se abra, mas que o nosso coração esteja preparado para atravessá-la e permanecer firmes depois disso. A Tua palavra nos ensina que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Lucas 16:10. Por isso, Pai, trabalha em nós agora. Ajusta o nosso caráter. Fortalece a nossa estrutura interior. Remove tudo aquilo que não sustenta aquilo que o Senhor está prestes a liberar. Pai, livra-nos de atravessar portas com imaturidade. Livra-nos de receber respostas sem sabedoria. Livra-nos de bênçãos que nos afastem da Tua presença. Nós não queremos apenas a porta aberta, queremos caminhar alinhados com a Tua vontade dentro dela. Ensina-nos a reconhecer quando a porta se abrir,
Às vezes esperamos algo grandioso e o Senhor começa com algo simples. Dá-nos sensibilidade espiritual para não desprezar o início pequeno, porque a tua palavra diz que não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Zacarias 4:10. Pai, se essa porta exige mudança de postura, prepara-nos agora. Se exige renúncias, dá-nos força para renunciar. Se exige coragem, derrama a ousadia do céu. Porque sabemos que portas abertas por ti quase sempre nos chamam para crescer, amadurecer e confiar em níveis mais profundos. A tua palavra declara em Salmos 18:30: o caminho de Deus é perfeito. Então confiamos que essa porta não nos levará à confusão, mas à direção. Não nos levará à perda, mas ao crescimento. Não nos afastará de ti, mas nos aproximará ainda mais. Pai, remove toda a expectativa errada, toda ideia distorcida do que significa vitória. Nem toda porta aberta vem com facilidade, mas toda porta aberta por ti vem com propósito. Ensina-nos a não desistir ao primeiro desafio depois da abertura, a não interpretar dificuldades como erro, a não confundir processo com fracasso, porque muitas vezes a porta se abre, mas o caminho exige perseverança. Pai, fortalece agora o emocional daquele que ora. Há pessoas que estão prestes a atravessar uma nova fase, mas ainda carregam medos antigos. Cura agora essas feridas do passado que tentam gerar insegurança no presente. A tua palavra diz em Josué 1:9: sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Que essa promessa se torne viva no coração de quem ora agora. Pai, prepara-nos também para administrar bem aquilo que virá. Seja uma oportunidade, uma responsabilidade, uma resposta aguardada há muito tempo. Dá-nos equilíbrio, humildade e gratidão. Que não nos percamos depois da resposta, que não nos esqueçamos de ti depois da vitória, que não nos afastemos da oração depois da porta aberta. Nós declaramos que queremos crescer com aquilo que o Senhor vai liberar. Queremos permanecer fiéis. Queremos honrar o teu nome em cada passo. Enquanto esperamos a porta se abrir, nós nos preparamos. Enquanto aguardamos a resposta, nós amadurecemos. Enquanto confiamos, nós crescemos. E se você deseja estar preparado para atravessar a porta que Deus vai abrir, escreva nos comentários: eu me preparo, declarando que você confia no processo e na direção do Senhor. Pai amado, permanecemos em tua presença porque sabemos que o Senhor não nos guia pela confusão, mas pela paz. O Senhor não nos conduz pelo medo, mas pela certeza interior que nasce do teu Espírito. Hoje pedimos discernimento para reconhecer as confirmações que o Senhor libera enquanto caminhamos em fé. A tua palavra declara em Colossenses 3:15 que a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, governe em vossos corações. Pai, que essa paz governe agora o coração de quem ora, que ela seja o sinal, o filtro e a direção. Ensina-nos a ouvir a tua voz no meio do barulho, a perceber os pequenos sinais que confirmam que estamos no caminho certo. Às vezes, o Senhor não fala com trovões, mas com paz. Não grita, mas sussurra ao coração. Pai, livra-nos de decisões movidas apenas pela urgência. Nem toda pressa vem de ti, nem toda oportunidade é porta aberta. Dá-nos sensibilidade espiritual para discernir o que é teu e o que apenas parece bom aos nossos olhos, porque está escrito em Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós escolhemos reconhecer o Senhor em cada passo, em cada escolha, em cada movimento. Pai, confirma no íntimo aquilo que vem do céu. Se essa porta é tua, que haja paz. Mesmo diante de desafios, que haja tranquilidade interior. Mesmo diante do desconhecido, que haja segurança no coração. Se não for de ti, mesmo que pareça atrativa, remove a paz. Fecha essa porta com amor. Protege-nos de caminhos que parecem certos, mas nos afastariam do teu propósito. Pai,
Ajuda-nos a não confundir ansiedade com direção, a não confundir pressão externa com chamado, a não confundir medo de perder com oportunidade verdadeira. A tua palavra diz, em Isaías 32:17, o efeito da justiça será paz. Então, Pai, que a tua justiça gere paz nas nossas decisões, paz na espera e paz enquanto a porta se movimenta. Nós cremos que o Senhor confirma a sua vontade de várias formas, pela palavra, pela paz, pelas circunstâncias alinhadas e pelo testemunho interior do Espírito Santo. Abre os nossos olhos para perceber essas confirmações. Pai, se já existem pequenos sinais de que algo está mudando, ajuda-nos a não desprezá-los. Às vezes, a porta começa a se abrir de forma sutil, quase imperceptível. Dá-nos gratidão pelos primeiros movimentos. Nós escolhemos confiar não apenas no resultado final, mas no processo. Não apenas na grande resposta, mas nos pequenos ajustes que o Senhor faz no caminho. Pai, guarda-nos de agir por impulso. Ensina-nos a esperar a confirmação completa. A tua palavra diz que o Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, 105. Ilumina cada passo, mesmo quando o caminho inteiro ainda não está visível. Hoje declaramos que caminhamos guiados pela tua paz, não pela pressão, não pelo medo, não pela ansiedade. Caminhamos guiados pelo Espírito do Senhor. Mesmo que a porta ainda esteja se movendo lentamente, nós confiamos. Mesmo que ainda não seja totalmente clara, nós descansamos, porque sabemos que o Senhor não confunde seus filhos. E se você deseja ser guiado pela paz e pelas confirmações de Deus, enquanto espera essa porta se abrir, escreva nos comentários "Deus me guia", declarando que você confia na direção do Senhor em cada passo. Pai eterno e bondoso, permanecemos em tua presença com um coração agradecido. Hoje escolhemos te agradecer, não apenas pelo que já aconteceu, mas também pelo que ainda está em processo, porque sabemos que a gratidão antecede muitos milagres. A tua palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Mesmo sem ver ainda a porta totalmente aberta, nós te agradecemos. Mesmo sem compreender todos os detalhes, nós te louvamos. Pai, livra-nos de uma fé que só agradece depois da resposta. Ensina-nos a cultivar uma fé madura, que louva enquanto espera, que confia enquanto caminha, que adora mesmo no meio da incerteza. Hoje reconhecemos que o Senhor já fez muito por nós. Já nos sustentou em dias difíceis, já nos guardou em momentos que nem percebemos, já nos livrou de portas que pareciam boas, mas nos trariam dor. Por isso, Pai, somos gratos. Gratos pela tua fidelidade, gratos pelo teu cuidado, gratos pela tua presença constante. A tua palavra diz em Salmos 100:4, entrai pelas portas dele com ações de graças. Hoje entramos em oração com gratidão, acreditando que a próxima porta também será atravessada com louvor. Pai, ensina-nos a não murmurar durante a espera. A murmuração enfraquece a fé, mas o louvor fortalece o espírito. Que nossos lábios escolham exaltar, mesmo quando o coração ainda aprende a confiar plenamente. Se essa porta aberta envolver desafios, nós te agradecemos pela força que virá junto. Se envolver mudanças, agradecemos pela adaptação que o Senhor nos dará. Se envolver crescimento, agradecemos pelo amadurecimento que o Senhor produzirá. Pai, coloca um cântico novo em nosso coração. Um louvor que não depende de circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor reina. Porque está escrito em Salmos 43, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Hoje declaramos que o louvor antecede a vitória. Assim como Josafá louvou antes da batalha e viu o Senhor agir, nós também escolhemos louvar antes da resposta completa. Pai, que essa gratidão transforme o ambiente espiritual.
que ela quebre pesos invisíveis, que ela libere alegria onde antes havia ansiedade. Nós não agradecemos por obrigação, mas por convicção. Convicção de que o Senhor está cuidando de tudo com perfeição. Mesmo que a porta ainda esteja em processo, nós celebramos. Mesmo que o caminho ainda não esteja claro, nós adoramos. Mesmo que a resposta ainda não chegou, nós te exaltamos. Pai, recebe esse louvor antecipado como um ato de fé. Recebe essa gratidão como uma declaração de confiança no teu agir. E se hoje você escolhe agradecer a Deus antes de ver a resposta completa, escreva nos comentários "Eu agradeço" como um louvor antecipado pela porta que o Senhor está abrindo. Pai fiel e imutável, chegamos a este momento da oração reconhecendo que tudo o que podemos fazer já foi colocado diante de Ti. Agora, escolhemos entregar por completo, não apenas a situação, não apenas a porta, mas também as expectativas, os prazos e as formas como imaginamos que tudo deveria acontecer. A Tua palavra declara em Provérbios 16:3: "Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos." Hoje consagramos essa causa novamente. Colocamos em Tuas mãos aquilo que já não conseguimos controlar. Pai, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos, a descansar mesmo quando ainda não vemos, a permanecer firmes mesmo quando a resposta parece distante, porque sabemos que a Tua fidelidade não depende das circunstâncias. Tu és o Deus que cumpre o que promete, o Deus que não mente, o Deus que não se esquece, o Deus que não abandona seus filhos no meio do caminho. A Tua palavra diz em Números 23:19 que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Hoje escolhemos confiar nesse caráter imutável. Não confiamos em sentimentos nem em sinais passageiros, mas na Tua palavra, que permanece para sempre. Pai, se essa porta ainda não se abriu, nós não recuamos. Se ainda não se moveu como esperávamos, nós não desistimos. Escolhemos permanecer, porque sabemos que o Senhor honra aqueles que confiam até o fim. Guarda-nos de tentar antecipar aquilo que o Senhor está preparando com cuidado. Livra-nos de atalhos que parecem rápidos, mas nos afastariam da Tua vontade perfeita. A Tua palavra diz em Salmos 33:4, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Então descansamos nessa verdade. O que vem do Senhor é seguro. O que vem do Senhor permanece. Pai, traz paz ao coração daquele que ora agora. Uma paz que não depende da resposta imediata, mas da certeza de que o Senhor está no controle absoluto. Nós declaramos que não viveremos mais dominados pela ansiedade, não viveremos presos à urgência, não viveremos reféns do medo de que não dê certo. Vivemos sustentados pela fé na Tua fidelidade. Mesmo que o caminho ainda esteja sendo ajustado, nós confiamos. Mesmo que a porta ainda esteja se alinhando, nós descansamos. Mesmo que a resposta ainda esteja em processo, nós cremos. Pai, sela essa entrega definitiva no coração de quem ora agora. Que ele saia desta oração com o coração em paz, a mente tranquila e a fé fortalecida. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e descansamos, sabendo que o Senhor fará o melhor, no tempo certo, da maneira certa. E se hoje você escolhe confiar plenamente na fidelidade de Deus, escreva nos comentários: "Deus é fiel", declarando que sua esperança está firmada naquele que nunca falha. Pai Todo-Poderoso, chegamos diante de Ti com um coração cheio de fé, porque aprendemos que a fé não é apenas esperar, mas declarar. Hoje escolhemos declarar aquilo que o Senhor já está fazendo, mesmo antes de vermos com os olhos naturais. A Tua palavra nos ensina em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Então, hoje declaramos: a porta já começou a se abrir no mundo espiritual.
Pai, nós não falamos movidos por presunção, mas por confiança na Tua promessa. Não declaramos por orgulho, mas por fé alinhada com a Tua palavra. Porque sabemos que aquilo que o Senhor libera no céu se manifesta na terra no tempo certo. Hoje visualizamos pela fé essa porta sendo destravada. Vemos o caminho sendo liberado, vemos as circunstâncias se alinhando, vemos a resposta tomando forma, não porque imaginamos, mas porque confiamos no Deus que cumpre o que promete. A Tua palavra diz em Jó 22, 28, determinarás uma coisa e ela te será firme. Então declaramos firmemente, aquilo que vem de Deus não será impedido. Pai, se houve dias em que a visão espiritual ficou enfraquecida, restaura agora. Abre os olhos da fé. Renova a capacidade de enxergar além do momento presente. Nós declaramos que essa porta aberta trará paz, não confusão. Trará avanço, não retrocesso. Trará crescimento, não desgaste. Porque a Tua palavra afirma em Jeremias 29, 11, que os Teus planos são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Pai, alinhamos nossas palavras com o céu. Rejeitamos toda declaração negativa que já fizemos no passado. Toda frase dita no cansaço, no medo ou na frustração. Hoje escolhemos falar vida. Declaramos que o tempo de espera está gerando maturidade, que o processo está produzindo fé, que a resposta virá no momento exato. Pai, ensina-nos a declarar sem ansiedade, a falar sem pressionar, a confiar sem exigir, que nossas palavras sejam cheias de fé e submissas à Tua vontade. A Tua palavra diz em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então hoje escolhemos falar vida sobre essa causa, vida sobre essa porta, vida sobre o nosso futuro. Mesmo que ainda não seja visível, nós cremos que o Senhor já liberou a ordem, o céu já se moveu, o processo já começou. Pai, fortalece agora a fé daquele que ora, que ele saia dessa oração enxergando diferente, sentindo diferente, confiando diferente. Nós não esperamos mais com medo, mas com expectativa. Não aguardamos com dúvida, mas com convicção, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E se você declara hoje que crê na vitória antes de ver, escreva nos comentários: a porta já está aberta, como um ato de fé e confiança no agir de Deus. Pai Santo e Poderoso, permanecemos em Tua presença, reconhecendo que tão importante quanto a porta se abrir é permanecer guardado depois que ela se abre. Hoje, clamamos não apenas pela abertura, mas pela Tua proteção constante em tudo aquilo que o Senhor está liberando. A Tua palavra nos ensina em Salmos 127, 1. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Por isso, Pai, entregamos essa porta aberta aos Teus cuidados. Nada queremos viver sem a Tua cobertura. Pai, protege essa nova fase. Protege esse novo caminho. Protege cada passo que será dado depois da resposta. Que nenhuma armadilha escondida nos surpreenda. Que nenhum engano nos desvie. Que nenhuma distração nos afaste do Teu propósito. Se essa porta aberta expuser vulnerabilidades, cobre-nos com sabedoria. Se expuser responsabilidades maiores, sustenta-nos com graça. Se expuser desafios inesperados, fortalece-nos com Tua presença. Pai, livra-nos de ataques sutis que surgem depois da vitória. Muitas vezes, o inimigo não tenta impedir a porta, mas enfraquecer quem atravessou. Hoje declaramos que estamos protegidos pelo Senhor. A Tua palavra diz em Salmos 91:11, aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para te guardarem em todos os Teus caminhos. Que essa promessa se cumpra agora, que o Senhor envie proteção espiritual em cada detalhe. Pai, guarda-nos de decisões precipitadas após a resposta. Guarda-nos do orgulho, da autossuficiência, da sensação de que não precisamos mais orar. Que a porta aberta nos aproxime ainda mais da Tua presença.
Nós declaramos que não atravessaremos essa porta sozinhos. O Senhor vai conosco. O Senhor permanece conosco. O Senhor nos sustenta dentro dessa nova estação. Pai, se houver inveja, livra-nos. Se houver oposição, protege-nos. Se houver tentativas de confusão, estabelece tua paz. A tua palavra declara em Isaías 54:17 que nenhuma arma forjada prosperará contra nós. Então confiamos nessa proteção. O que vem de Deus é guardado por Deus. Pai, ensina-nos a cuidar bem daquilo que o Senhor nos confiou. A porta aberta não é apenas um presente, é também uma responsabilidade. Dá-nos equilíbrio, discernimento e humildade para administrar bem essa nova fase. Nós colocamos essa porta aberta debaixo do teu governo, que ela permaneça aberta enquanto estiver alinhada com a tua vontade, que ela seja ajustada sempre que necessário, que nada saia do teu controle. Pai, sela agora essa proteção espiritual, que aquele que ora sinta segurança, paz e confiança, que não haja medo do que virá, mas certeza de que o Senhor está presente em cada detalhe. Nós descansamos sabendo que o Deus que abriu a porta é o mesmo que guarda o caminho. E se você crê que Deus está te protegendo nesta nova fase, escreva nos comentários: Deus me guarda, declarando que sua confiança está na proteção do Senhor. Pai eterno, nós nos aproximamos novamente da tua presença, reconhecendo que nenhuma porta se abre apenas para nosso benefício pessoal, mas para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Hoje consagramos essa porta aberta ao teu propósito maior. A tua palavra declara em Mateus 5,16: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Pai, que essa porta aberta seja uma vitrine da tua fidelidade, que cada passo dado depois da resposta aponte para ti. Que cada conquista, cada avanço, cada oportunidade carregue a marca da tua mão poderosa. Livra-nos de usar essa porta para exaltar o nosso nome. Ensina-nos a usá-la para exaltar o teu. Pai, transforma essa resposta em testemunho vivo, onde antes havia choro, que agora haja alegria. Onde havia espera, que agora haja gratidão. Onde havia portas fechadas, que agora haja histórias que edifiquem outras vidas. Que as pessoas olhem para essa porta aberta e reconheçam: foi Deus quem fez. Que não haja dúvidas, que não haja confusão, que não haja mérito humano acima da tua glória. Vai dar-nos palavras certas para testemunhar. Dá-nos sensibilidade para saber quando falar e quando silenciar. Que o testemunho não seja pesado nem exibido, mas simples, verdadeiro e cheio do teu espírito. Se essa porta aberta for no trabalho, que o ambiente seja transformado pela nossa postura. Se for na família, que haja restauração visível. Se for na área financeira, que haja generosidade. Se for na área emocional, que haja cura refletida em paz. Pai, que essa porta aberta não apenas nos eleve, mas também levante outros, que sejamos instrumentos de esperança, consolo e fé para quem ainda está esperando pela resposta. A tua palavra diz em Salmos 43: Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Que esse novo cântico seja cantado através da nossa vida. Pai, livra-nos de esquecer de onde viemos, que a memória da espera nos torne humildes, que a lembrança das lágrimas nos torne compassivos, que a vitória não nos afaste da dependência diária do Senhor. Nós declaramos que essa porta aberta será um altar de adoração, um lugar onde o teu nome será honrado, um espaço onde a tua vontade será prioridade. Se houver pessoas observando em silêncio, que elas sejam impactadas. Se houver corações feridos ao redor, que encontrem esperança ao verem o que o Senhor fez. Pai, usa essa porta aberta para cumprir promessas antigas,
promessas feitas em oração, em lágrimas, em madrugadas silenciosas. Nada foi esquecido, nada foi em vão. Nós entregamos ao Senhor os frutos dessa porta. Que tudo produza vida, paz e edificação. Que o Senhor seja conhecido, exaltado e glorificado através dessa resposta. E que aquele que ora agora compreenda. A porta aberta não é o fim, é o começo de uma história maior com Deus. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: minha vida é para a glória de Deus. E declare que tudo o que Deus abrir será para honrar o nome dEle. Pai Santo, estamos mais uma vez diante da Tua presença, reconhecendo que abrir a porta é um milagre, mas permanecer fiel depois que ela se abre é uma escolha diária. Hoje colocamos diante do Senhor o nosso coração, pedindo graça para continuar ouvindo Tua voz em cada passo. A Tua palavra diz em Provérbios 3, 5, 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Pai, não queremos caminhar confiando apenas na porta aberta, mas em Ti. Ensina-nos a não confundir oportunidade com permissão, que toda decisão seja filtrada pela Tua palavra, que toda escolha seja submetida à Tua direção, que a porta aberta nunca nos leve a agir de forma precipitada ou distante da Tua vontade. Pai, desperta em nós vigilância espiritual, que não relaxemos na oração, que não esfriemos na fé, que não percamos a sensibilidade espiritual por causa da rotina, da pressa ou das novas responsabilidades. Que os ouvidos do nosso espírito permaneçam atentos, que saibamos discernir quando o Senhor fala para avançar e quando fala para esperar, mesmo com a porta aberta diante de nós. Pai, guarda-nos da distração. Muitas vezes, depois da resposta, surgem ruídos, vozes, pressões externas e expectativas humanas. Hoje escolhemos silenciar tudo aquilo que não vem de Ti. A Tua palavra declara em Apocalipse 3:8: Eis que pus diante de Ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Pai, ajuda-nos a honrar essa porta com obediência e temor. Se o Senhor pedir ajustes, que não resistamos. Se pedir renúncias, que obedeçamos. Se pedir mudanças de rota, que sejamos flexíveis. Pai, livra-nos da dureza de coração, que a vitória não nos torne insensíveis, que o progresso não nos torne orgulhosos, que o crescimento não nos faça esquecer do lugar secreto. Nós declaramos que continuaremos buscando Tua presença como no dia da espera. Que o altar da oração continue aceso, que a chama da fé continue viva. Pai, ensina-nos a administrar bem o tempo, as oportunidades e os relacionamentos que surgirem através dessa porta aberta. Que nada seja desperdiçado, que nada seja conduzido sem sabedoria. Se houver momentos de silêncio mesmo após a resposta, dá-nos maturidade para confiar. Se houver desafios inesperados, dá-nos discernimento para não questionar o Teu agir. Nós escolhemos caminhar com os olhos fixos no Senhor e não apenas na bênção. Que a nossa maior alegria seja Te ouvir, Te obedecer e Te agradar. Pai, sela essa fidelidade no nosso espírito, que o nosso sim continue sendo sim, que a nossa fé continue sendo firme, que a nossa dependência continue sendo total. E se você decide permanecer fiel a Deus, mesmo depois da porta aberta, escreva nos comentários: eu escolho ouvir a voz de Deus, declarando que sua caminhada continuará guiada pelo Senhor. Pai amado e fiel, chegamos diante da Tua presença com o coração cheio de gratidão. Hoje, não clamamos apenas pela porta aberta, mas reconhecemos que tudo o que vivemos até aqui foi sustentado pela Tua graça. A espera, o silêncio, as lágrimas e a resposta fazem parte do mesmo propósito. A Tua palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai,
Escolhemos agradecer antes, durante e depois da vitória. Obrigado pela porta que o Senhor abriu. Obrigado pelo tempo de preparação. Obrigado pelas vezes em que o Senhor disse não, porque hoje entendemos que também eram respostas. Pai, consagramos essa nova estação a Ti. Nada queremos viver fora do Teu governo. Que cada oportunidade seja santificada. Que cada conquista seja colocada aos Teus pés. Que essa porta aberta não seja motivo de ansiedade, mas de descanso. Não seja fonte de peso, mas de alegria. Que saibamos viver essa fase com leveza espiritual e maturidade. Pai, ensina-nos a celebrar sem perder a reverência. Que a gratidão seja diária, não apenas no momento da resposta. Que o nosso coração permaneça humilde, mesmo quando tudo começa a fluir. A Tua palavra declara em Salmos 103:2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Pai, não queremos esquecer. Queremos lembrar todos os dias de onde o Senhor nos tirou. Se essa porta aberta trouxer crescimento, que não falte sabedoria. Se trouxer reconhecimento, que não falte humildade. Se trouxer recursos, que não falte generosidade. Pai, consagramos nossos planos, agendas e expectativas. Se algo precisar ser ajustado nessa nova estação, mostra-nos com clareza. Preferimos alinhar do que insistir. Que essa porta aberta produza frutos duradouros, frutos que permaneçam mesmo quando os ventos mudarem, frutos que glorifiquem o Teu nome e edifiquem outras vidas. Nós declaramos que esta nova estação será marcada pela presença do Senhor, que a paz será maior que a pressão, que a fé será maior que o medo, que a gratidão será maior que qualquer preocupação. Pai, sela esse tempo com alegria espiritual, que haja descanso na alma, que haja confiança no coração, que haja louvor nos nossos lábios. Nós encerramos esta parte declarando que tudo o que vem de Deus começa bem, permanece bem e termina para a sua glória. E se você é grato pela porta que Deus abriu ou está prestes a abrir, escreva nos comentários: Eu sou grato a Senhor, como um ato de fé e reconhecimento. Pai eterno, chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim da nossa dependência de Ti. Hoje encerramos este clamor com o coração em paz, certos de que o Senhor ouviu cada palavra, cada suspiro e cada lágrima que foi derramada diante da Tua presença. A Tua palavra declara em Filipenses 4:6-7 que quando apresentamos tudo a Deus em oração, a Tua paz guarda o nosso coração e a nossa mente. É essa paz que agora recebemos. Não uma paz baseada em circunstâncias, mas uma paz que nasce da confiança. Pai, entregamos definitivamente em Tuas mãos essa porta urgente. Se ela ainda não se abriu, nós confiamos no Teu tempo. Se já começou a se abrir, confiamos na Tua condução. Se precisar ser ajustada, confiamos na Tua sabedoria. Nada está fora do Teu controle. Nenhum atraso é esquecimento, nenhuma espera é abandono. Tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Pai, sela essa oração no mundo espiritual. Que toda ansiedade seja substituída por descanso. Que todo medo seja substituído por fé. Que toda dúvida seja substituída por certeza de que o Senhor está agindo, mesmo quando não vemos. Nós declaramos que portas fechadas pelo Senhor não nos frustram, nos protegem, e portas abertas pelo Senhor não nos confundem, nos direcionam. A Tua palavra diz em Salmos 37:5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Hoje entregamos. Hoje confiamos, hoje descansamos. Pai, que essa oração alcance lares, corações cansados, pessoas que estavam à beira de desistir. Que ao ouvir essas palavras, algo se realinhe por dentro, que a fé seja renovada, que a esperança seja restaurada. Nós escolhemos caminhar sem pressa, sem peso e sem desespero, porque sabemos que o Senhor vai à nossa frente, abrindo caminhos onde não existiam.
Que o teu nome seja glorificado antes, durante e depois da resposta. Que a nossa vida continue sendo um altar vivo de adoração. Encerramos este clamor não com angústia, mas com confiança. Não com dúvida, mas com fé. Não com medo, mas com paz. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E se você crê que Deus já está cuidando de tudo, escreva nos comentários: "Eu confio, Senhor", e compartilhe essa oração com alguém que também precisa descansar nas mãos de Deus.